E agora indo um pouco mais para um lado mais atual, né? Logo no começo da pandemia do coronavírus, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, lançou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas. Entretanto, ao longo do ano de 2020, o número de indígenas infectados aumentou. E aí eu queria que você explicasse para a gente como essas doenças infecciosas podem ser mais mortais para esses povos que vivem isolados e que não contam com a mesma assistência à saúde que nós temos, assim. Perfeito. Muito boa pergunta também. Complexa. Eu espero que consiga explicar, né? Espero que eu consiga prender aqui a atenção do público, né? Que a gente está falando, assim, que a gente está se comunicando. Mas como, né? Acho que deu para entender um pouco a complexidade desse tema, né? Então, a demanda em saúde dos povos indígenas só surgiu, né, depois que a demanda em saúde da população em geral foi contemplada. E em que ponto, né, a demanda em saúde da população em geral foi contemplada? Com a criação do SUS, né, que foi a Lei 8.080, de setembro de 1990, né, tomando, né? A demanda por saúde ela é complexa também e ela atravessa aí as últimas décadas, né? Os últimos 40 anos. Então, veio desde a criação do SUS, né? O SUS foi o Sistema Único de Saúde, foi criado, né, em 1990, né? E aí a gente tem a criação de um sistema fundado em diretrizes, né, e princípios e diretrizes. Então, quais são os princípios do Sistema Único? Universalidade, integralidade, equidade e a participação popular, né? E aí depois vem as diretrizes, né, as normativas que cunham o Sistema Único de Saúde. Mas aí universalidade é bastante relativa também, né? Porque e a equidade também estava sendo relativizada, porque justamente não havia um direcionamento específico, né, para essa questão da sociodiversidade, né? Então, isso só aconteceu 20 anos depois, né, que foi em 2006, mas não, deixa eu pensar, foi a Política Nacional, foram quase 20 anos depois, né? Tá certo as minhas contas? Deixa eu ver. De 90 para... Não, então foram 10 anos, desculpem. De 90 para 99, né? Então o SUS foi criado em 1990, e aí em 1999, dentro da estrutura do SUS, foi criada a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, né? Eu não vou lembrar o número da lei, mas ela é conhecida como Lei Arouca, a 8.000 e alguma coisa, eu não vou lembrar o número. Essa lei, ela cria um subsistema específico para o atendimento dos povos indígenas. E aí, reparem no gap temporal, né? 1990 e 99, quase 10 anos depois. Esse sistema, né, ele leva em conta a diversidade regional do Brasil, né? Então, aquilo que eu havia falado, né? O indígena da região norte, os indígenas, né? Tem muitos indígenas, uma variedade enorme, né, uma diversidade enorme de etnias no norte, são muito diferentes da diversidade indígena do sul do país, do nordeste do país. Então, esse subsistema leva em conta essa sociodiversidade. No entanto, ele só foi pensado para indígenas residentes em terras indígenas. Um atendimento específico aos povos indígenas, e aí ele é cunhado sobre os princípios do SUS, né? Ele é operacionalizado segundo os princípios do SUS, então tem equipe mínimas, né, de atendimento aos indígenas, então, tem o agente indígena de saúde, né, na lógica do agente comunitário de saúde, né, do SUS, né, das equipes de saúde.
No entanto, tem essa limitação, né, que a gente entende como uma limitação, que é o atendimento apenas para indígenas que residem em terras indígenas. Tem até uma nomenclatura e uma terminologia bastante estigmatizante que é para o indígena que não mora em terra indígena, né? Então, por exemplo, se eu sou de uma etnia e moro numa aldeia e saio para estudar, por exemplo, né, para fazer uma faculdade, para fazer mestrado, doutorado, ou até mesmo para trabalhar, eu vou ser denominado como indígena desaldeado, né, que vive fora de uma aldeia. Para eles, né, e acho que para todo mundo, né, fica bem claro o quão estigmatizante é isso, né, que é como se a pessoa tivesse sido segregada, né, e não é, né, eles não têm esse entendimento, né, eu posso sair para estudar, eu posso ir obter uma formação, né, de nível superior e voltar para minha aldeia a hora que eu bem quiser. Então, e aí eu deveria ter a garantia também de um atendimento. Então, é importante a gente fazer essa estratificação, né? Existe o atendimento nas terras indígenas, mas também existe uma diversidade muito grande fora das terras indígenas. E são esses casos, né, de Covid fora das terras indígenas que incrementaram as taxas de transmissão do vírus causador da Covid. É importante a gente mencionar isso. O indígena ele é reconhecido a partir, né, a população indígena, e existe uma diferença entre povo indígena, né, a população indígena, que é essa população reconhecida pelo IBGE, que se autodenomina indígena, 50% mora em área urbana, 50% moram nas cidades, né, dos mais diferentes tamanhos, das cidades interior ou metrópoles. Né? A segunda cidade com maior quantitativo de indígenas, né, de frequência absoluta, de número absoluto de indígenas, é São Paulo. São Paulo tem um bairro indígena inteiro, né? Tem muitas pessoas que são migrantes do Nordeste. Lá dentro desse bairro, todo mundo se reconhece indígena e quase sempre da etnia Chucuru. Então, isso é muito relativo, né? A gente precisa pensar nisso. Os valores, e aí o atendimento aos casos de Covid também identificaram as pessoas pelo pertencimento étnico e racial. Né? Então, você vai até um posto de saúde e, se caso tenha o diagnóstico de Covid, caso o exame acuse que você será um caso, esse caso é caracterizado, né, pelas características sociodemográficas, então, o sexo, a idade e também a cor ou raça. Então, isso tem uma certa relação. Né? Por outro lado, a gente não pode esquecer, como a gente já mencionou, que o plano de governo, né, o plano desse governo é minar essa proeminência, né, dos povos indígenas. Novamente invisibilizar, né? Isso tá embutido nas retóricas, né, das autoridades. A gente já ouviu o vice-presidente da República dizer que não existe racismo no Brasil, né? Ou seja, esse é um discurso oficial, né? Então, assim, mas por que não existe racismo? Né? Não existe racismo porque eu não enxergo a diversidade da população. Né? Nós somos todos iguais, né? É um discurso nacionalista, né? Com a pior acepção da palavra, né? O nacionalismo no péssimo num péssimo significado, né? Numa péssima acepção que é uma acepção negativa, né? De superioridade, né? Em relação a outras nações, né? Nos Estados Unidos o nacionalismo se reflete em American First, né? Make America Great Again, né? Alguma coisa do tipo. E aqui para a gente é isso, não existe racismo, né? Brasil acima de todos, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Que Deus, né? Qual Deus? O meu, o seu, o do indígena, né? Enfim, isso não importa, né? É enxergar todo mundo como uma coisa só, né? Então, nisso a gente tem um problema, né? Foi uma grande disputa, né? A famosa disputa de poder mesmo, né? E por isso a importância do movimento social, né? Então, a identificação das pessoas, né? Segundo o Coro-Raça, ali na ficha de notificação da Covid, que é uma coisa bem recente, né? É uma demanda do movimento social. Agora, o Patrick perguntou também, enfim, acho que tem esse lado, né? Que eu
que acho que está bem explicado, né? Enfim, está bem argumentado, e muitas vezes eu me perco, tá, gente? Então, assim, é porque, como eu avisei para vocês, os assuntos são muito complexos, né? Então, Sim. assim, aí eu queria falar um pouco dessa questão da carga de doenças, né, transmissíveis, né, para os indígenas. Dá tempo? Como é que a gente está se Essa é a planejando? intenção, que você fale mesmo sobre uma Tá. totalidade, né? A gente não tem um... A gente quer saber o máximo de informações possíveis que você puder contribuir. Então, tá ótimo. Tem um conteúdo, né, na saúde pública e na epidemiologia, mais especificamente, que é a chamada transição epidemiológica, né? A transição epidemiológica, ela é um evento, né, acontece em todas as sociedades, né? Então, se a gente pensar nas sociedades atuais, a gente está falando desde os esquimós lá no Alasca, né, os tibetanos no Tibete, né? Enfim, pensar lá aquele um segmento da população, né, os japoneses, todos os asiáticos, eu estou falando de todas as populações do planeta Terra, passam por esse evento, né, por esse movimento denominado transição demográfica e epidemiológica. Ou seja, as pessoas deixam de, numa estrutura da pirâmide demográfica, né, a gente passa a ter um número menor, mais reduzido de crianças e de população jovem, e vai incrementando essa pirâmide com população adulta. Então, isso tem a ver com os movimentos também da saúde pública, né, da ciência, né, o avanço científico que nos permite permanecer vivos por mais tempo. Então, é a pessoa que teve um AVC e não teria mais chances de viver, não fosse um suporte hospitalar, né? Não fosse uma estrutura de UTI, né? Não fosse um respirador, né? Em muitos casos que a gente está vendo hoje, né? Inclusive desde ontem para cá, né? A falta de oxigênio nos hospitais. Então, a gente está falando de terapias, de avanços tecnológicos que nos permitem ficar mais vivos por mais tempo. Isso muda a conformação da pirâmide etária, né? Entre os indígenas, isso não é diferente também. No entanto, eles estão num momento anterior ao nosso da transição demográfica, né? A população brasileira como um todo e algumas outras populações do mundo. Aliado a isso, a gente fala que no Brasil tem a chamada tripla carga de doenças, né? Onde a gente tem um impacto muito grande de doenças ainda, doenças transmissíveis, né? Doenças infecciosas e transmissíveis, um impacto que é um pouco maior, né? Talvez 3 ou 4 vezes maior, das doenças crônicas, né? Que são as doenças para as quais não tem cura, né? Não existe uma cura, e o prognóstico é que a pessoa conviva com essa condição até a morte. E a gente tem uma terceira carga de doenças, que são as causas externas, né? No Brasil, e aí destacadamente no Rio de Janeiro, a gente tem um número muito importante de mortes que poderiam ser evitadas não fosse a cultura da violência, né? Então, são mortes, ou seja, a gente enxerga, então existem 3 panoramas de morte. Doenças transmissíveis, que acho que o Rio de Janeiro é um bom exemplo, né? A gente pensar na questão da dengue, né? Da zika, chikungunya, né? Então, é doença que pega, né? E a gente adoece, vai para o hospital e morre. Doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que se instalam no nosso organismo, geralmente causam uma síndrome, né? Então, pressão alta ou hipertensão, né? Diabetes, são doenças que são sindrômicas, né? Elas desenvolvem vários sintomas, e a gente convive com elas até a morte, né? Diversos processos patológicos que levam ao câncer também estão nessa categoria, e a carga de doenças relacionadas às causas externas, né? Então, acidentes de trânsito tem uma participação muito, muito importante nisso, e nas metrópoles a violência urbana, né? As armas de fogo e as armas brancas como responsáveis pelas causas de morte numa escala muito comparável às doenças transmissíveis. Dito isso, né, a gente entende que entre os indígenas também acontece esse mesmo movimento, né, essas mesmas transições também estão acontecendo. Só que, né, porém, entre os indígenas, a carga de doenças transmissíveis ainda é muito superior às nossas, né, às dos não indígenas.
né? E aí isso caracteriza um processo de transição demográfica e epidemiológica diferenciado, né? Eles também têm as mesmas questões, né? Obviamente, não existe nenhuma diferença em termos de substrato biológico, né? Isso, inclusive, é uma lenda, né? Uma lenda urbana, né? Da gente achar que os indígenas têm uma imunidade menos, com mais desvantagem, né? Tem mais desvantagens em termos de imunidade, né? Em termos de reação imunológica do que nós, né? Ou os não indígenas. Isso é uma lenda urbana, né? Vamos pensar que isso não existe, né? Enfim, isso já caiu por terra há muito tempo e já foi comprovado cientificamente que a nossa estrutura, né, no nível celular é exatamente a mesma, né? Nós apenas nos diferenciamos de outras espécies de seres vivos, né? Entre humanos não existe nenhuma diferença no nível celular, no nível, né, Agora, o que existem o que nos diferencia é o que a saúde pública, né, de uns 20 anos para cá, não é tão modernamente assim, mas talvez de 30, 20 anos para cá, vai chamar de determinantes sociais em saúde. Ou seja, né, você adoece e morre dependendo da gravidade com as quais você convive, né? Então, se não tem escolaridade, não tem principalmente saneamento básico, né? Não tem acesso à saúde, né? Então, e aí principalmente vacinação, né? Então, é óbvio que alguma consequência vai ter sobre isso. E aí a gente está falando de, né, em resumo, doenças relacionadas à pobreza, né, a situações de extrema vulnerabilidade socioeconômica. E nada mais próximo de suscetibilidade biológica, né? Então, não existe maior ou menor suscetibilidade biológica. Existe maior ou menor acesso a recursos materiais. Quanto mais providos, né, nós somos de recursos materiais, maiores são as nossas chances de sobreviver, né? E isso é socialmente determinado. Isso é fruto do nosso sistema político e econômico, né, sobre o qual vivemos atualmente. Continuando nessa área da saúde, né, um estudo produzido em junho de 2020 pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e pelo Instituto Socioambiental ISA, classificou os Yanomami como o povo mais vulnerável à pandemia de toda a Amazônia brasileira. De acordo com o estudo, 1 em cada 3 membros foi exposto ao coronavírus. E é importante lembrar que as terras Yanomami correspondem a uma área equivalente à de Portugal, e lá residem mais de 26 mil pessoas distribuídas em 331 aldeias. Como você avalia essa situação pelo qual o povo Yanomami está passando, e levando em conta também que, além do coronavírus, existem também focos de outras doenças, como a malária, que acabam agravando ainda mais a já frágil assistência à comunidade indígena? Perfeito. É legal que dá um pouco de continuidade, né, o que a gente já vem já tinha até falando. começado. Então, nessa linha de raciocínio, né, os Yanomami são um povo, né, aí, de novo, existe uma sorte de diversidade também importante entre os Yanomami, né, ou seja, Yanomami não é uma coisa só, né, não é um povo só, existem diversas vertentes, né, de organização social também dentro dos Yanomami, algumas delas em um contexto de maior isolamento geográfico, né, e aí esse é o ponto que merece destaque, né? Então, a gente vê nas campanhas de vacina agora, por exemplo, não só nessa, né, da Covid, contra a Covid, mas em todas as campanhas e todas as vacinas a gente ouve falar que existem grupos prioritários, né? Então, são os idosos que moram em asilos, né, ou instituições de longa permanência, população carcerária, né, enfim, e indígenas, né? A gente vê sempre essa recomendação. E aí é muito comum que a gente se pergunte, né, mas por que indígenas, né? Qual é a vulnerabilidade que coloca os indígenas como prioridade? E quase nunca isso é explicado, né? Que o que coloca os indígenas com essa situação de maior vulnerabilidade é o isolamento geográfico, né? Ou seja, é a facilidade com que a ocorrência, né, ou a chegada de um micro-organismo, de um vírus, de uma bactéria, se dissemine entre as pessoas.
né, numa velocidade muito maior, e aí todo mundo vai ser atingido de uma maneira, em uma velocidade muito mais rápida do que se tivesse numa cidade, se tivesse em outro lugar, principalmente com acesso a recursos, né, e muitas vezes recursos básicos, né, de cotidiano. Né? Então, é muito fácil se a gente fizer uma analogia com a nossa vida, nas nossas casas, nos nossos apartamentos, onde a gente abre a torneira e a água sai. Né? A principal medida de controle, né, de infecção e de transmissão de doenças é a lavagem das mãos. Né? Então, para nós, né, num contexto urbano, urbanizado, ainda que não tenhamos acesso, né, a saneamento básico, né, mas 70% do país não tem saneamento básico, a gente tem pelo menos água saindo pela torneira, uma ou mais torneiras, né, dentro da casa. Ou seja, tem no mínimo uma torneira dentro de qualquer casa, numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Enfim, tem outros debates sobre isso. Né? A gente pode conversar sobre a qualidade da água e tal, mas um primeiro passo é esse: a água sai da torneira. Então, isso facilita com que a gente desenvolva, né, o hábito de ir mais vezes lavar as mãos. Num contexto de isolamento geográfico, né, residindo em uma terra indígena, ou nesse isolamento, né, do restante do país, isso se torna uma ação bastante complicada, né? De ter que buscar água para lavar, né? Enfim, para lavar tudo, né? É uma questão de sobrevivência. A água vai chegar, mas para você se hidratar, para você preparar alimentos e numa escala muito menor para a higiene, né? Para a higiene pessoal. Esse é um dos problemas, né? Então é a dificuldade de acesso, né? E aí mais uma vez a gente tem que tomar muito cuidado para não botar a culpa na cultura, sabe? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? Mas é isso, né? Isso está relacionado aos hábitos dos indígenas, né? Enfim, muito pelo contrário, né? Os indígenas foi quem ensinaram os europeus a tomar banho, né? Então, assim, os indígenas não tinham nenhum problema com a água do mar, a água do rio, né? Os europeus tinham, né? A família real, né? Tem descrições sobre isso, né? A família real é caracterizada como uma família bastante anti-higiênica, né? A família real que morava no Rio de Janeiro, né? Na Quinta da Boa Vista. Ou seja, não havia o hábito de se lavar com frequência, né? Então, isso quem trouxe para a gente foi a era bacteriológica, né? Para a gente descobrindo que essa lavagem do nosso corpo e dos fômites, né? Das colheres, enfim, tudo isso tem que ser higienizado, né? Para a gente usar novamente. Dos alimentos, né? Pela transmissão. Então, entre os indígenas, o maior problema, né? No caso dos indígenas em terra indígena, né? Esse é um parêntese, porque, como a gente já falou, tem a questão dos índios que não estão, que vivem, né, fora desse contexto de terra indígena. Nesse caso, e aí o Yanomami é um exemplo, existem pouquíssimos recursos, né? E aí uma coisa que a gente tem que se perguntar né, como é que o vírus chegou lá? Né? Então, assim, ele não foi andando, né? Ele não é autônomo. Ele não viajou, ele não pegou um avião e foi parar lá dentro de uma terra indígena Yanomami. Né? Então, isso sim é uma questão de soberania nacional, né? e de proteção dos povos indígenas. Portanto, é uma questão constitucional. Existem muitos focos de garimpo, né? Ilegal. Garimpo ilegal é redundância, né? Só para a gente deixar isso bem claro. Não existe garimpo legal. Não existe retirada de minérios, né, da terra, de pedras preciosas do subsolo, que não seja um processo legal. Não existe isso. Um garimpo sempre, né, enfim, é óbvio que existem, né, exploração de recursos naturais, inclusive feito por multinacionais, né, e isso está amparado na legislação. Agora, todo processo que seja individual, né, de uma pessoa que invade uma terra e quer cavar a terra ali até chegar no subsolo em busca de algum bem, né, de algum recurso natural valioso, isso é crime, né? Isso está escrito na Constituição. Então, para que essa pessoa seja punida ou para que ela seja impedida, né, de chegar nessa situação, ela tem que ser repreendida. Né? Portanto, isso depende de uma fiscalização, né, dos governos. E, enfim, as notícias estão aí para a gente acompanhar, né? A fiscalização do IBAMA
caiu, né, vertiginosamente, né? Isso é medido pela arrecadação né, de recursos oriundos de multas, né? Então, o IBAMA, sei lá, numa proporção de 10, né? Ou seja, se no ano de 2018 houve um acúmulo de recursos oriundos de multas do IBAMA, lá, da ordem de R$100 mil, e aí em 2020 isso caiu para R$2.000. Então, assim, é uma magnitude imensa, né, de perda de recurso que deixou de ser arrecadado, né? E, enfim, vão chamar isso de máquina de multas, né, para arrecadação, como a gente já ouviu o chefe do executivo mencionar, né? Mas é importante dizer que isso novamente é retórica, né? Que é para criar um discurso, né? Criar uma situação. E aí quem faz isso, né, são os órgãos, né, que precisam fiscalizar. Então nunca foi tão fácil entrar numa terra indígena como é agora, né? E os madeireiros e garimpeiros sabem disso, né? Então eles são os vetores, né, de grandes problemas, sabe? Então agora a gente está falando de Covid, né, do vírus que causa Covid, mas a gente também tem que pensar no vírus HIV, né, nas doenças sexualmente transmissíveis, né, nos casos de exploração infantil, né, de prostituição infantil, e aí esses são casos que eu já testemunhei, sabe? Assim, eu falo por força de testemunho, né? Eu não li, ninguém me contou. Eu estava lá e já vi casos de cooptação de crianças indígenas para práticas sexuais, né? Né? Extremamente criminoso, né? Assim, enfim, tem diversas denúncias nesse sentido, né? E aí, enfim, a gente precisa conhecer melhor essas realidades, né? E precisa entender melhor quem são essas pessoas que têm acesso a esses territórios, né? Que é como você falou, assim, a magnitude da Covid entre os indígenas é o triplo, né, do restante da população. Eles estão se contaminando numa magnitude 3 vezes maior. E muitos desses casos estão atrelados a essa situação de vulnerabilidade, né, de permissividade de entrada nas terras indígenas. O Yanomami é o maior exemplo disso. E aí a gravidade se instala por conta do isolamento geográfico, né? Até chegar um suporte, até chegar uma ação de saúde, né? Se chegar, talvez seja um pouco tarde demais, né? Então, essa é a questão de maior gravidade entre os indígenas. O isolamento geográfico e a dificuldade de acesso aos recursos de saúde.